Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e hoje vamos para a resolução da primeira lista do assunto de ondulatória, cujo tema é Introdução ao Estudo da Ondulatória, Características das Ondas, ok? Então, vamos resolver aqui as questões, comentar passo a passo aqui para a gente chegar na solução, ok? Então, vamos lá começar com a primeira questão, questão de número 1. Acompanhe comigo. A imagem mostra a onda obtida em um eletrocardiograma. Essa aqui é a imagem da onda obtida no eletrocardiograma, ok? Bem, sabendo que o intervalo de tempo entre o primeiro e o quarto pico equivale a 2,4 segundos, ok? A questão pede qual é o período. A questão quer saber aqui, pessoal, qual é o período da onda e a frequência da onda, ok? Bem, para a gente achar o período da onda, tá? Para a gente achar aqui o período da onda, nós precisamos fazer a seguinte análise. Vejam só, do primeiro ao quarto pico, nós temos quantas ondas, tá? Vamos observar aqui o padrão nessa figura, certo? Veja que o pico, ele tem um pico, tem um máximo, e aqui nesse ponto ele começa a se repetir. Estão vendo aí, ó? Então, do primeiro ao quarto, nós temos quantas ondas? Vamos lá, ó. Aqui vai ser a primeira onda. Aqui é a primeira onda, certo? Agora, daqui para cá, nós temos mais uma onda. Então, aqui seria a segunda. E desse ponto, né, ó, aqui eu tenho. Então, pessoal, observem que no intervalo que ele forneceu para a gente, nós temos 3 ondas. Ou seja, para você achar o período de uma onda, você vai pegar o tempo fornecido, que é 2,4, e dividir pela quantidade de ondas, que é 3. 2,4 sobre 3 vai dar 0,8 segundos. Achamos o período da onda, 0,8 segundos. Para nós acharmos a frequência é o inverso do período. Então, fica 1 sobre 0,8, e isso vai dar exatamente 1,25 Hz. Pronto. Encontramos o período e a frequência dessa onda, ok? No caso aqui, para a questão 1, a alternativa é a letra A, ok? Beleza? Então, a questãozinha que revisamos aí a definição de período da onda e a frequência da onda. Importante que vocês percebam, se a questão fornecer um intervalo tanto de período ou de comprimento de onda, vocês precisam contar quantas ondas tem nesse intervalo, ok? Muito bem, então primeira questão resolvida. Vamos para a segunda? Vamos lá, questão 2. Questão 2. Uma onda sonora se propaga no meio em que sua velocidade em módulo vale, vamos lá, primeira informação numérica, 500 metros por segundo. Essa é a velocidade. Sabemos que o período dessa onda é, então, período, observe aqui, ó, 20, está um pouquinho pequeno aqui, ó, mas é microsegundos. Aí, antes de a gente continuar a leitura, vamos lembrar, ó, que essa letra aqui representa a palavra micro, e o micro equivale a 10 a menos 6, né? Portanto, pessoal, o período dessa onda vai ser 20
vezes 10 a menos 6 segundos, ok? Bem, considerando os dados apresentados, a onda nesse meio apresenta o seguinte comprimento de onda. Então, é para a gente calcular o comprimento de onda dessa onda, ok? Vamos fazer aqui do lado? Então, vamos lá. Então, vamos usar a equação de onda. V é lambda. Opa, eu vou usar essa aqui, ó. V é lambda sobre T, já que ele deu o período. Se ele tivesse fornecido a frequência, aí V seria lambda F. Também, se você quiser calcular a frequência primeiro, para depois substituir, não tem problema, certo? Mas vamos fazer essa aqui, ó. Então, vamos. No caso, como ele quer o comprimento de onda, então lambda vai ser V vezes T. Pronto. Então, vamos lá. V é 500 e o período é 20 vezes 10 a menos 6, ok? Bem, vamos agora, é só cálculo, ok? Se você precisar, se você quiser, você pode converter isso aqui para notação científica e ajustar isso aqui também. Então, ficaria assim, ó. 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. 20 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 2. Aí, ó, a gente traz a vírgula para a esquerda e altera aqui o expoente. Então, ficaria menos 5. Ok? Então, aí 5, veja só, aqui agora é só ajuste matemático, certo? 5 vezes 2 é 10. Produto de potência, ó, essa potência com essa aqui, ó, eu vou conservar a base e somar, né? Então, ficaria aqui 2 menos 5 dá menos 3, ok? Então, 10 vezes 10 a menos 3, ok? Bem, a resposta já está aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, 10 vezes 10 a menos 3 metros, tá certo? Mas um detalhe interessante, ó, 10 a menos 3 equivale, é um submúltiplo que vale mili, né? Ou melhor, que vale não. Esse valor representa o submúltiplo mili, que a gente usa o m minúsculo para expressar. Então, 10 vezes 10 a menos 3 é simplesmente a mesma coisa que 10 milímetro. Ok? Então, o comprimento de onda é 10 milímetros. Chegamos no resultado, que no caso vai ser a letra D. Ok? Então, questãozinha de análise física simples. Você teria que lembrar, de fato, que o micro, né? O micro é 10 a menos 6 e no final você teria que ajustar a resposta para as opções que ele fornece, ou seja, em milímetro, ok? Então, questão 2 resolvida. Vamos agora para a questão número 3. Vamos lá, questão 3. O gráfico a seguir representa a configuração de uma onda transversal que se propaga com velocidade 0,4 metros por segundo numa corda tensionada. A partir do gráfico, assinale o que for correto, ok? Vamos lá. Então, o gráfico é esse aqui. Se você observar aqui, ó, lembrem-se, né, na nossa videoaula da parte de elementos de onda, que a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos corresponde ao comprimento de onda. Não é isso? Muito bem. E a distância
a partir do eixo horizontal até o máximo, acima ou abaixo, ó, essa distância aqui corresponde à amplitude da onda, que pode ser tanto acima do eixo ou abaixo do eixo, né? Ou seja, diante dessa análise preliminar, nós podemos concluir que a amplitude da onda equivale a 10 centímetros ou é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 metro. E o comprimento de onda vai ser 0,4 centímetros ou, se você lembrando aqui, né, eu acabei que nem falei, mas esse Czinho aqui corresponde à palavra centi. E o centi é 10 a menos 2, certo? Então, por isso, ó, quando eu peguei aqui 10, veja só, 10 vezes 10 a menos 2 vai dar justamente 10 a menos 1. E aqui, ó, 0,4 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então, nessa análise preliminar, nós já podemos responder 2 itens. Vamos ver aqui comigo? Acompanhe. O item 1 diz que a amplitude da onda é 10 elevado a menos 1, ou seja, está correto. É um item correto. O item 2, ou melhor, o item 8. O comprimento de onda equivale a 0,8. Na verdade, o comprimento de onda é 0,4. Então, o item 8 está falso. Então, são 2 itens que nós já podemos definir se é certo ou se é errado, ok? Vamos agora para o item 2. Deixa eu só registrar isso aqui para ficar. Então, o item 1, verdadeiro. Vamos ver o item 2. Depois o 4. O 8 já foi visto, que é falso. E por último, o 16. Vamos lá, então. Item 2. A frequência da onda é 100 Hz. Pessoal, se você sabe o comprimento de onda e a velocidade, dá para achar a frequência, né? Vamos fazer aqui os cálculos. Vamos lá, atenção. Então, V é lambda vezes F. Então, a frequência vai ser V sobre lambda. A velocidade é 0,4 metros por segundo e o comprimento de onda é 0,4 vezes 10 a menos 2. Veja só, 0,4 dividido por 0,4 é 1. Então, aqui eu tenho 1. 10 a menos 2 pode ir para o numerador, mudando o sinal, 10 ao quadrado. Portanto, a frequência aqui vai ser 100 Hz. Ou seja, o item 2 está verdadeiro. Ok? O item 4. Se você sabe a frequência, dá para achar o período. Período é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 100 vai dar 0,01 segundo. E o item 4 diz que é 1 segundo. Ou seja, o item 4 está errado. Ok? E por último, o item 16. Uma onda transversal se propagando numa corda transporta matéria e energia durante o movimento. Pessoal, nossa primeira videoaula foi apresentado o conceito de onda e vimos que uma onda não transporta matéria. Uma onda transporta apenas energia, ok? Por isso que o item 16 está falso. Portanto, no caso aqui, a soma dos itens corretos vai ser 0,1 mais 0,2, ou seja, 0,3, ok? Então, questãozinha bem ampla,
Dá para a gente discutir amplitude, comprimento, equação de onda, uma análise matemática, né, de notação científica, enfim, dá para a gente ver muitas coisas aqui, ok? Então, a questão 3 resolvida. Apenas o item 1 e 2 corretos. Vamos para a próxima questão, a questão teórica, questão 4. Vamos lá. Acompanhe comigo. As ondas sonoras são ondas de natureza mecânica e, portanto, necessitam de um meio material para se propagarem. Ao passarem de um meio para outro, pode ocorrer variação na velocidade de propagação dessas ondas, caracterizando o fenômeno da refração. Bem, pessoal, a frequência é uma grandeza que ela é alterada, ok? Pela fonte. Tá certo? Agora, tanto a velocidade de uma onda, ela é alterada pelo meio. Ela é alterada pelo meio. Então, aqui, ó, se está acontecendo mudança de meio, a velocidade está sendo alterada. Equação de onda. V é lambda F. Bem, se a velocidade ela é alterada, o comprimento de onda também vai ser alterado, porque a frequência ela permanece constante, ok? Então, nesse caso aqui, como a questão se refere a ondas sonoras, que são ondas mecânicas, o meio é necessário um meio. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. No caso das ondas mecânicas, o meio favorece a velocidade, ou seja, a velocidade do som no ar ela é menor do que a velocidade do som no estado gasoso, ou melhor, deixa eu ajustar isso aqui, é mais ou menos assim, ó. Vamos fazer diferente. A velocidade no estado sólido é maior do que a velocidade no estado líquido, que é maior do que a velocidade no estado gasoso. Isso para ondas sonoras. Então, continuando aqui a leitura. Se ao mudar de meio de propagação a velocidade aumentar, pessoal, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta, ok? Por isso que nesse caso aqui, a alternativa vai ser a letra E, ok? Porque se a velocidade aumenta, o comprimento de onda vai aumentar, certo? Já que a frequência permanece constante. Próxima questão, questão 5. Questão 5 é a questão que vai... Vamos lá. Questão 5. Duas ondas, P e Q, são produzidas simultaneamente no oscilador, representadas pelo gráfico posição em função do tempo, abaixo. Aqui está o gráfico. Veja que o gráfico ele foi feito no sistema quadriculado, tá? Então, aqui eu posso atribuir para cada distânciazinha dessa aqui uma unidade. Eu vou dizer que isso aqui vale 1, uma unidade. Ok? No caso aqui, se for em relação ao eixo X, eu posso dizer que é 1 segundo. E se for em relação ao eixo... Deixa eu fazer assim, é melhor, para não confundir a cabeça de vocês. No caso aqui, ó, se essa unidade for em relação ao eixo X, aqui eu vou dizer que é segundo. E se for em relação ao eixo, no caso aqui o eixo X não, se for em relação ao eixo do tempo, é 1 segundo. Em relação ao eixo X, eu vou dizer que isso aqui vai ser, sei lá, 1 centímetro, ok? Isso ajuda no entendimento do problema. Bem, a pergunta é, a razão entre a frequência P e a frequência Q e as amplitudes AP e AQ. Vamos lá. Lembrando que frequência é o inverso do período. No gráfico, o período da onda P
vai ser isso aqui, ó. Lembrando que o período é um intervalo de tempo para uma oscilação completa, ou seja, crista mais vale. E no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dizer que aqui é 4 segundos. E o período da onda Q, vamos lá, ó, ver o gráfico. Ó, crista, ou melhor, vale e crista. Isso vai dar um período da onda Q. Período da onda Q vai ser 6 segundos, certo? Então, vamos agora fazer o cálculo. Frequência da onda P vai ser 1 sobre 4. E a frequência da onda Q é 1 sobre 6. Como ele quer a razão, então vou dividir. Fp sobre Fq. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, fica 6 sobre 4, que isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2. Já encontrei a razão entre Fp e Fq, 3 sobre 2, ok? E as amplitudes é fácil. A amplitude P, vamos lá, 1, 2, 3, então vai ser aqui 3 centímetros. E a amplitude Q vai ser apenas 1 centímetro. Como ele quer a razão AP sobre AQ, 3 sobre 1, isso vai dar 3. Pronto. Então, acabei de achar a razão entre AP e AQ. E isso está na alternativa A. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa última questão da primeira lista de ondulatório. Vamos lá, questão 6. A figura a seguir representa um trecho de onda que se propaga em uma velocidade d. Velocidade 150 metros por segundo. Com relação a essa figura, qual item representa a amplitude, o comprimento de onda e o período? Bem, observe aqui que ele deu um desenho sem estar representado no plano cartesiano. Então, a gente pode fazer aqui o plano cartesiano nesse gráfico aqui, certo? Só para ajudar vocês aqui, ó. Vamos fazer o nosso plano cartesiano, colocar bem no meio aqui. Então, aqui vai corresponder ao nosso eixo X. Ok? Então, aqui é o eixo X. E eu vou agora fazer o nosso eixo Y. Pronto, aqui é o nosso, vai ser o nosso eixo Y. Tá? Então, aqui é o nosso eixo Y. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente conseguir perceber aqui, de antemão, quanto vale a amplitude. Né? Lembrando que a amplitude é a máxima distância a partir do eixo X. E nesse caso aqui, veja que ele dá a distância total. Então, aqui ó, a amplitude vai ser metade, 1,1 centímetro. Ok? Dessa forma, a gente já pode descartar aqui ó, a letra D e a letra E, que diz que a amplitude é 2,2, e não é. A amplitude é metade desse valor. Bem, para a gente achar o comprimento de onda dessa onda, olhe no gráfico e veja que dessa crista até esse vale, a distância foi 7,5. Mas qual é a nossa dúvida? Quantas ondas tem nesse intervalo? Vamos contar. Como é que a gente conta aqui? Lembre-se que entre duas cristas é uma onda. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. E esse pedaço aqui vai dar justamente meia onda. Ou seja, nessa distância 7,5, nós temos 2 ondas e meia. 7,5 sobre 2,5 vai dar 3. Acabamos de achar o comprimento de onda da onda. Ok? Que já dá para a gente encontrar a solução.
porque na letra A diz que é 2 e na B diz que é 2. E, na verdade, o comprimento de onda da onda é 3. Então, já encontramos a resposta. Mas, para fechar a resolução, vamos achar o período para ver se bate, né? Como é que se acha o período? Ora, nós temos a velocidade e o comprimento de onda. Então, V é lambda sobre T. Então, T é lambda sobre V. O lambda é 3, no caso, vezes 10 a menos 2, né? Porque tem que ser em metros. A velocidade está em metros. 150, que é o mesmo que 1,5 vezes 10 ao quadrado, ok? Então, 3 sobre 1,5 dá 2. Divisão de potência, conserva a base e subtrai. Menos 2 dá menos 4. Pronto. Então, chegamos aqui à nossa resolução, a confirmação da letra C, ok? Com isso, a gente finaliza a resolução da primeira lista. Se você gostou, né, da resolução, das questões, dos comentários, deixe lá o seu joinha, deixe uma descrição, um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na nossa próxima resolução do exercício da lista 2. Um abraço e até logo.